Já estamos ao vivo? Opa, estamos ao vivo, no ar, como diz, né? Mas vamos aguardar uns 30 segundinhos, ver se mais alguém se conecta para a gente ter esse bate-papo. Taz, já está em São Paulo aí, né, Taz? Já estou aqui com muita alegria de estar me conectando com vocês aí em Sobral, poder conversar um pouco. Que a Luciano Feijão geralmente aborda, né, esse momento que a gente está vivendo e como que podemos encarar isso de uma forma mais produtiva. Isso. Mas vamos dar início aqui. Queria dar uma boa tarde a todos os nossos alunos aqui da Faculdade Luciano Feijão, a todo o corpo docente dessa instituição. Boa tarde aos entrevistadores, os professores Zé Wellington e Ricardo Holanda. E muito boa tarde também aos que se juntam a nós nessa próxima hora para conversarmos um pouco sobre Mundo VUCA, empregabilidade e cultura maker. E aqui com a gente hoje, uma das mentes mais privilegiadas desse país. Ele que criou personagens icônicos como o professor Tibúcio e Ernesto Varela. Ganhou visibilidade nacional interpretando suas várias obras. Apresentador, escritor, roteirista, entre outros. Foi apresentador do CQC, deixou saudade, viu? Recentemente, no reality Batalha Maker Brasil. Atua agora como apresentador do Provocações na TV Cultura, professor de Comunicação e Inovação do IBMEC São Paulo e da Plataforma Doméstica. Marcelo Taz participa agora conosco deste bate-papo. Muito obrigado por estar aqui nesse espaço virtual. Seja bem-vindo. E não poderia deixar a oportunidade passar para dizer que sou seu fã desde o tempo de Castelo Rá-Tim-Bum. Taz, a palavra é sua. Muito obrigado, professor Lúcio. É uma alegria estar com vocês aqui na Luciano Feijão. Eu acompanho o trabalho sério que vocês desenvolvem em Sobral, a história, né, dessa instituição que é larga, que tem uma tradição e que tem uma preocupação com a constante atualização, né? É muito importante isso, as instituições de ensino hoje continuarem se atualizando. E, enfim, estou à disposição de vocês, estou muito feliz minha ideia. Agradeço você falar que me conhece lá do Rá-Tim-Bum, e eu percebo que você cresceu bastante, cresceu saudável. Fico muito feliz com isso. Com certeza. Professor João, professor Zé Wellington, podemos começar. Olá, pessoal. Quem nos assiste hoje, muito boa tarde. Não posso deixar de falar aqui do prazer enorme que é estar aqui hoje, nesse momento. Estamos num momento muito complexo, mas a tecnologia nos ajuda a ficar mais próximo, a continuar, de alguma forma, aprendendo, que é o nosso papel, o papel que a Faculdade Luciano Feijão tem com a sociedade. Hoje, aqui com o Marcelo Taz, eu vou me repetir aqui do que o professor Lúcio fala, a gente acaba sendo fã do Taz também, por todos esses personagens icônicos que ele criou, né? E vou passar a palavra só para o meu colega aqui, o professor Ricardo, se quiser falar um pouquinho também, antes da gente começar as perguntas. Beleza, então boa tarde, professor Lúcio, boa tarde, professor Zé Wellington, boa tarde a todos os que estão nos ouvindo e nos assistindo na tarde de hoje. É uma honra imensa, eu agradeço demais pelo convite da Faculdade Luciano Feijão para estar aqui na data de hoje, entrevistando e batendo esse papo com uma das pessoas que me formaram educacionalmente e também para o ramo da educação, que é o Marcelo Taz, o Marcelo Tristão Ataíde de Souza. Eu também, que sou um telespectador desde a época de Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, enfim. É uma grande honra estar aqui, já ratificando as palavras do professor Lúcio e do professor Zé Wellington, para dizer que sou um fã
e sempre tive vontade de olhar para você e falar: olá, classe. Olha só. Olá, professor Tibúrcio. Pois, Marcelo, não sei se você me permite a intimidade de chamá-lo de Marcelo, ou se prefere Claro. que eu chame pelo seu acrônimo. Não, Deixa eu começar. Fique à vontade. Ótimo. Todos nós aqui no início do nosso papo, primeiro, perdão aqui por tirar o fone de ouvido de vez em quando, para a gente não entrar igual aquele meme lá do sanduíche, né? Porque veio o retorno para a gente. Mas queria aproveitar que tanto o professor Lúcio, o professor Ricardo, eu também crescemos, influenciados por você. Você é formado em engenharia civil, a sua formação é essa, mas você foi tomado pelas artes cênicas em determinado momento da sua vida, né? E você deu essa guinada na sua carreira, né? Deu uma mudança na sua carreira. Queria que você falasse um pouco sobre isso daqui a pouco, né? E mesmo nas artes cênicas, a gente vê você aí fortalecendo essa questão da educação, né? Você tem essa ligação aí com a TV Cultura. A gente falou aqui do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Que você tinha um personagem lá que era o Telekid, né? Do famoso Porque se não é a resposta. Isso. Vem o professor Tibúrcio, que é antes, que vem lá do Rá-Tim-Bum. Mesmo nas artes cênicas, você teve essa ligação muito forte, né? Com a educação. E aproveitando essa coisa de que você começou como engenheiro civil e depois se viu nessa coisa de ir para as artes cênicas, eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação, né, de educação com carreira, né? Falar um pouco de como foi essa mudança de carreira sua, né, de sair da engenharia civil para as artes cênicas, para a televisão, para a comunicação, né? E onde é que a educação entra nessa história, né, da carreira? Legal. Olha, a minha carreira, o meu percurso na educação é quase que assim um caso de polícia mesmo. Eu fiz tantas curvas, tantas mudanças, que os alunos que estiverem aí do outro lado, em dúvida, sem saber se estão certos, no rumo certo e tudo mais, talvez vai dar um alento para eles, porque a minha vida foi... E muitas vezes, quando a gente vê, principalmente figura pública, né, que você vê na televisão e acaba, enfim, se sentindo mais próximo assim, a ideia que você faz é que é uma carreira, né, que começa assim, vai ficando mais conhecido e tal, e na verdade é muito mais cheia de curvas e de voltas e de subidas e descidas do que a gente imagina. Então, artes cênicas, por exemplo, é algo que me despertou muito cedo, antes da engenharia, inclusive. Então, eu já tinha mesmo uma ligação afetiva com a coisa da interpretação, do teatro, e tinha muita insegurança. Eu achava que se eu escolhesse aquela carreira, eu não teria como me sustentar, eu não teria como dar conta de pagar os boletos, de cuidar da minha vida. Então, aquilo ficou num canto, né, um canto muito especial. Eu já fazia aulas de teatro antes de fazer engenharia, e durante a engenharia, enfim, eu fui descobrindo outras coisas, e o que não muda é que essas descobertas são sempre feitas com pessoas ao redor. E irmar um ponto aqui com vocês logo de cara. As principais transformações da carreira afetiva, né, das pessoas com quem a gente vai se apaixonar, vai eventualmente casar, ter filho e tudo mais, todas essas transformações são relacionadas com redes de pessoas. Essas são as transformações mais importantes. E essas redes são redes de pessoas assim, de verdade. É claro que hoje a gente é mediado por essa enorme teia digital, como essa que nós estamos usando aqui agora, mas o que vale mesmo na hora H, na hora que importa mesmo na vida, são as pessoas que você conhece, entendeu? Então, apesar de ter jogado na defesa, quando eu escolhi fiz a minha escolha de vestibular, no caso da engenharia civil, eu já tinha
essa semente plantada que era o meu amor pelas artes cênicas e tudo mais. E na engenharia civil, eu descobri lá dentro um grupo de nerds, de engenheiros, mas que gostavam de fazer um jornal de humor. E foi essa fagulha que me deu coragem, e aí vai uma palavra muito importante nessa nossa conversa hoje, coragem, né, de ver que era chegada a hora de eu tomar uma atitude em relação àquela atividade, a comunicação que estava crescendo cada vez mais dentro de mim. Eu já era o editor desse jornal da faculdade, da Engenharia Civil, eu já estava envolvido com 2 grupos, um de teatro e outro de dança, enfim, eu estava vendo que a minha vida, enfim, poderia ter muito pouco a ver com engenharia. E aí chegou uma hora em que eu tomei uma atitude de cursar 2 faculdades, primeiramente. Eu sou muito cuidadoso, assim. Eu acho que cada um também tem que entender qual é a coragem que cada um carrega dentro de si. Eu sou um cara, enfim, não sou de mudanças radicais, mas eu fui maturando uma vontade de testar algumas coisas relacionadas à comunicação e às artes cênicas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi vestibular para comunicação e cursei as 2 faculdades ao mesmo tempo, a engenharia e a Escola de Comunicação e Artes. Naquela época, podia, dentro do mesmo campus da USP, né? E a outra, que foi um passo mais ainda corajoso, foi fazer um teste para ser ator de teatro do Antunes Filho, que é um dos grandes diretores de teatro do Brasil, né? E naquele momento ali, quando eu consegui entrar no grupo do Antunes, foi quando eu abandonei a engenharia, abandonei os meus grupos de teatro e dança e tudo mais, e fiquei lá, enfim, um bom tempo com esse mestre, com Antunes Filho, que, enfim, eu estou contando essa pequena história aqui porque quando você encontra um mestre, quando você encontra um momento de mergulho mesmo para adquirir conhecimento e que tem a ver com aquela sua vocação, é um momento de você, enfim, dar atenção total àquilo. Então, foi um momento em que eu fui lá, mergulhei e segui todos os mandamentos do teatro do Antunes, num grupo que existe até hoje, é o Grupo Macunaíma, que tem um centro de pesquisas teatrais no SESC, aqui de São Paulo. Enfim, foi onde eu fiz assim a minha iniciação profissional, foi ali iniciação artística, tá certo? E aí, para não deixar essa ponta solta, foi uma tecnologia que estava surgindo no início dos anos 80, que é a câmera portátil de vídeo, e que foi o que me tirou do grupo do Antunes e que me fez descobrir uma outra rede de pessoas que estavam produzindo vídeo audiovisual. E, enfim, e a partir dali eu falei, é isso aqui. E comecei a produzir primeiro os vídeos. Naquela época não tinha como publicar os vídeos, né? Não tinha YouTube naquela época, então nós tínhamos que convencer as emissoras de televisão que aquilo valeria a pena publicar, e foi no início dos anos 80 que a gente publicou. Era um grupo chamado Olhar Eletrônico, vocês conhecem com certeza alguns dos integrantes desse grupo, o Fernando Meirelles, o Paulo Morelli, Marcelo Machado, Renato Barbieri, uma série de produtores de audiovisual hoje brasileiros. A gente se juntou num grupinho de gente saindo da faculdade, todo mundo meio perdido, mas convergindo para um ponto. A gente queria produzir audiovisual, a gente queria contar histórias audiovisuais usando essa tecnologia super nova, super disruptiva do início dos anos 80, que era o vídeo, as câmeras portáteis de vídeo. E foi isso que me iniciou na vida profissional e que me levou à televisão. Deixa eu só emendar aqui a pergunta, se você me permitir. Existe um termo, né, especialmente para o pessoal das startups, que é o leap of faith, né, que é o salto de fé, que é esse momento que você está muito imerso, né, numa coisa. Esse pessoal de startup, a maioria cria seus negócios dentro de garagens, eles acabam tendo outros empregos, fazendo outras coisas. Em algum momento eles têm que
definir o momento de dar esse salto de fé. Você deu esse salto de fé também na sua carreira. Tem uma forma certa de você descobrir que é o momento de fazer isso, ou isso é intuitivo? Então, olha, Zé Wellington, eu vou dizer que é intuitivo e, ao mesmo tempo, a intuição não é uma coisa abstrata. É uma coisa que é palpável, tá? E a melhor maneira de você treinar a sua intuição é na prática. É você, diante de escolhas, você exercitar com toda a coragem, volto a usar aquela palavra, e aí eu agradeço muito você trazer esse conceito, né, do leap of faith, que é realmente, tem hora, quando você está numa encruzilhada, e eu não vou aqui falar de nada esotérico, mas eu vou dizer que numa encruzilhada, aliás, não é à toa que a encruzilhada tem até uma coisa simbólica em algumas religiões, né, um lugar de muita energia. Por quê? E não é nada esotérico, vocês vão ver, porque a encruzilhada é onde um caminho se divide em dois ou em três, ou seja, é um ponto de concentração de energia muito grande, porque a partir daquele ponto, potencialidades estão ali prontas para serem disparadas. No mundo multidimensional que nós vivemos hoje, né, que é esse mundo aqui chamado omnichannel, né, quando a gente produz e publica em vários canais, como estamos fazendo agora, vocês aí em Sobral, eu nem entendi ainda se o professor Lúcio está no mesmo ambiente que vocês, as pessoas que estão nos vendo estão em outros ambientes que nós não controlamos, quer dizer, nós vivemos um mundo, o chamado 360, quer dizer, são várias dimensões. Quando você está numa encruzilhada, ali existem várias dimensões também. Então, exige você dê mais do que você tem normalmente. E muitas vezes você vai dar algo que você nem sabia que você tinha, né? E aí que eu acho que tem tudo a ver com esse conceito que você trouxe aqui para a nossa conversa. Você vai dar um salto que você não sabia que você seria capaz de dar. E é bom lembrar que, às vezes, esse salto não dá certo, tá certo? É bom lembrar disso. Eu já fiz várias escolhas que não rolaram, né? Mas se você não fizer, você nunca vai saber. Então, o treinamento da intuição, para mim, tem a ver com isso, de você exercitar a coragem. Como eu falei antes, eu sou muito precavido, então eu procurei estudar várias coisas. Bom, eu vou estudar com Antunes Filho, para eu poder criar os meus personagens, para eu poder liderar equipes, para eu poder, enfim, ter uma função, né? Nós sempre temos um problema para ser atendido, para ser abordado. O engenheiro, no caso, é um cara que é um fatiador de problemas, ele consegue, às vezes, separar um problema complexo na boca dele para ele chegar aquele problema, enfim, todas essas coisas que eu aprendi ao longo da minha carreira, inclusive a carreira acadêmica, que aparentemente fez várias curvas, me ajudou muito a ser o profissional que eu sou hoje. Eu não dispensaria nenhum, inclusive dos erros, dos atalhos, das curvas, dos tempos que eu perdi, às vezes fazendo cursos que aparentemente não tinham a ver com aquela atividade diretamente, mas todos eles fizeram, enfim, eu ser o cara que eu sou hoje, assim, que me deram esse ferramental que eu tenho aqui hoje. É importante destacar, Marcelo, que provavelmente cada salto desses que você deu, em cada um deles você, de certa forma, valorizou a ciência, de certa forma, colocou a ciência nesse caminho. Assim, de acordo com o que nós estamos vivendo, a situação atual, de bastante obscurantismo, né, de alguma negação à ciência, verificando essa situação de agora, da pandemia, onde as pessoas estão, talvez, se alertando um pouco mais sobre a valorização da ciência,
Você acredita que essa ideia atual de valorização da ciência em virtude da pandemia, ou pelo menos o que a gente acha que vai acontecer, deve estimular a busca para uma educação de qualidade? Não tenho dúvida. É bom entendermos, né, que a pesquisa científica, principalmente, ela é parte fundamental da construção de uma nação. E o mundo para onde nós estamos agora caminhando, e já estamos nele, nós estamos falando de um mundo da complexidade, e principalmente do que se chama hoje de quarta revolução industrial, que é a revolução da inteligência artificial, né? Nós passamos já pelo mundo da revolução computacional, foi a última revolução industrial, que é do século XX, na verdade, né? O computador pessoal, a própria internet, né? A internet fez 50 anos, estamos usando a internet já há 50 anos, é uma coisa bastante já antiga, né? O momento que nós estamos dela hoje tem muito a ver com a próxima onda, tem a ver com a inteligência de dados, tem a ver com a nossa capacidade de estruturar tudo isso que a gente produz de dados e dar algum sentido. Ciência, os professores, é bom que a gente coloque isso também. Nós vivemos agora a era do professor. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Quando você tem um grande volume de dados desorganizado, que é o nosso caso, o professor se torna cada vez mais crucial. Ele é o moderador desse tsunami aí de informações. Ele é um cara novo também, ele não é aquele professor do século XX, que era o dono, né? Ele era o provedor de conteúdo, ele não é mais esse cara, graças a Deus, porque, para mim, o professor sempre foi o provocador, né? O mediador, o cara que traz a pergunta e não a resposta, né? Então, a era que vivemos agora é a era da ciência, é a era do professor, e, paradoxalmente, isso é muito legal, eu até dei uma espiada agora no chat de vocês que estão aí no YouTube, eu vi uma figura muito curiosa lá sugerindo a criação de um grupo de teatro, o José Brasil Filho. Vamos investir em arte e cultura criando um grupo de teatro e um coral para melhorar a autoestima e ação de marketing. Eu adorei essa ideia dele, porque tem a ver também com o que nós estamos falando aqui. É gerador de conhecimento, quando se fala em teatro, conhecimento, inclusive, da nossa capacidade de comunicação, que é uma habilidade fundamental daqui para frente, cada vez mais, a habilidade de comunicação. Então, eu apoio a sugestão dele aí para vocês. Perfeito. Até falando em provocação, né, aqui já tomando a fala do seu programa, Provocações, na TV Cultura, vamos fazer mais uma provocação aqui que tem a ver com o que você acabou de mencionar. O Luciano Feijão está há 50 anos investindo no mercado educacional e, nesse momento de pandemia, de forma muito rápida, se adaptou com aulas síncronas. A provocação que segue é a seguinte: o que você espera para os próximos 50 anos da educação brasileira? Ei, João, você... É só isso, né, que você quer saber, né? Provocando. Boa. Olha, vão ser os 50 anos mais fascinantes, eu creio, e mais desafiadores também da história humana, né? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Por quê? A aceleração dos próximos 5 anos vai ser brutal, porque essa inteligência de dados é algo que já está no nosso cotidiano, mas nós ainda não nos demos conta dela, né? Então, ela está, por exemplo, em cada vez que nós usamos o corretor do telefone, né? Aquilo ali é uma inteligência chamada aprendizado de máquinas. Ela sugere termos que ela aprendeu que você usa, né? Por isso,
pare de xingar o corretor ortográfico. Ele está sugerindo coisas que está aprendendo com você. Então, ajude, ensine coisas para ele que você acha que são mais adequadas para ele te sugerir, né? E essa aceleração tem muito a ver com o ambiente aberto que a gente vive, aberto que eu digo de inundação de dados, né? Os dados todos hoje estão numa rede frágil, é bom dizer, e aí tem várias questões importantes, como privacidade, como crime cibernético, né? Na crise que nós estamos vivendo agora do coronavírus, aumentaram em 40%, mais de 40%, os ataques cibernéticos, os crimes mesmo, né? Pessoas se aproveitando desta crise até para tirar dinheiro de pessoas humildes que estão atrás deste pagamento, né, desta verba suplementar por conta da pandemia. Então, assim, é um mundo muito complexo com muitos desafios, né? Desafio ambiental é um desafio muito claro que está no nosso horizonte, né, dessa geração aí, um desafio muito importante mesmo. Tem um outro desafio que eu quero trazer para vocês, que é um assunto que é o assunto que eu mais estudo hoje, que é a consciência do viés, ou seja, nós precisamos tomar muito cuidado para não ficarmos presos nas discussões enviesadas que não nos levam a uma possibilidade de solução. Então, para não ir para o viés político, que é mais óbvio, a própria discussão ambiental precisa ser muito bem conduzida para nós não elegermos inimigos, né, genéricos, como, sei lá, os produtores rurais, ou elegermos mocinhos da história, enfim, que são as pessoas que são uns contra, outros a favor. Nós temos que, na verdade, entendermos o tamanho do problema e qual é o impacto dele nesses próximos anos. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil é um país que tem um enorme potencial agrícola, por exemplo, que, se bem utilizado, pode ser uma enorme solução, não só financeira, mas de avanço de inovação tecnológico, de melhor aproveitamento dos recursos naturais e até de combate à destruição da nossa natureza, que está acontecendo, é bom que a gente diga isso, né? Nós estamos vendo aí um ataque de desmatamento irracional, né? Aí não tem nada a ver com aquilo que a gente estava valorizando aqui antes, que é a ciência, né? Um ataque um pouco irracional aos nossos recursos naturais, que inclusive pode nos punir, é bom dizer isso, né? Pode inclusive estarmos destruindo uma riqueza mineral, vegetal, de várias espécies. O Brasil é um país riquíssimo, né, em várias espécies ainda desconhecidas, que nós podemos estar perdendo. Um ouro enorme, indo atrás de ouro, que é o mais óbvio, a gente pode estar destruindo aí um tesouro químico, um tesouro de transformação, até de medicina, né, de remédios, uma série de coisas assim, por conta de um debate polarizado. Então, vejam quantos desafios que a gente tem aí para os próximos 50 anos da educação. Tem desafios tecnológicos, que eu não tenho nenhuma dúvida da importância de termos consciência desses processos tecnológicos. Eu estou falando, sim, de software, eu estou falando do nerd raiz aí. Nós temos que ter mais conhecimento do que é um algoritmo, do que é o conceito de inteligência artificial, o conceito de blockchain. Isso impacta qualquer carreira, impacta qualquer indústria que vocês vão trabalhar, inclusive na minha indústria, a indústria da comunicação, e também o aspecto das ciências humanas. Essas coisas hoje andam muito juntas, ou seja, a consciência da comunicação, a consciência do tempo presente, que não adianta entrarmos numa coisa alucinada
de querer aproveitar todos os minutos do dia para fazer apenas a mesma coisa, mesmo que essa coisa seja estudar. Nós precisamos de um tempo para poder cuidar da saúde, do corpo, das pessoas em volta. Enfim, é muita coisa que temos aí como desafios para os próximos 50 anos. E eu sofro de uma doença terrível. Muitas vezes eu sou muito trollado por conta disso, que é o otimismo. Eu acho que existe agora uma oportunidade muito grande mesmo de virarmos esse jogo fazendo isso aqui que estamos fazendo agora, valorizando o momento da educação, valorizando o momento de trocar uma ideia para estruturar estratégias e, enfim, de como enfrentar tantos desafios robustos aí que a gente tem, viu, João, para as próximas 5 décadas. Vai ser bem animado. Bacana. Deixa eu aproveitar que a gente falou aí de educação. Tá. Acho que está sem áudio, Zé. Sem áudio? Eu estou te ouvindo, mas ouvindo um pouco mais baixo. Melhorou? Diga. Está melhor agora? Tá. A gente está falando em educação, em mudança de paradigma. Eu sou formado em administração, sou professor da administração e tenho visto um conceito crescer, que é um conceito que vem lá da música, né, que é o tal do it yourself, né, que é o faça você mesmo. Estava vendo um vídeo seu que você faz essa ligação com o movimento punk, que é da década de 60, década de 70. E o que a gente tem visto hoje, né, dentro da administração, é cada vez mais as pessoas tentando produzir as suas próprias coisas, as pessoas em casa tentando construir. É o meu vizinho que está montando uma assadeira para fazer hambúrguer artesanal, é um primo querendo fazer cerveja em casa. E eu queria que você falasse um pouco, né, sobre isso, né, sobre a tal da cultura maker. Se você pudesse falar um pouquinho sobre ela, eu sei que é um assunto que você gosta, você tem falado muito a respeito hoje, e se chegou esse momento, né, esse momento que a gente vai ver o do-it-yourself na indústria também, como é que isso vai impactar na vida das pessoas, né? Seremos todos punks no futuro? Eu creio que já estamos nesse caminho, viu Zé? A cultura maker são conceitos fascinantes, é bom a gente dizer que é algo que aconteceu já há um tempo, já tem aí uns 50 anos isso. E aí o legal disso é que nós estamos no momento de aperfeiçoar essa cultura, né? Então a cultura maker ela é baseada em 4 pilares fantásticos. O primeiro é a mão na massa, ou seja, é uma coisa de você fazer mesmo com os recursos disponíveis. Então tem aí uma coisa que eu amo, que é sustentabilidade. Aí tem outra que é colaboração, ou seja, você está sempre usando uma rede de pessoas para construir as soluções que você está buscando. E é legal dizer que na cultura maker nós vivemos também num ambiente open source, ou seja, você pode usar outras coisas que já foram feitas para o seu protótipo, tá certo? E depois tem um negócio muito legal que é a escalabilidade. Você criar coisas que podem ser usadas por outras pessoas. Ou seja, legal. O legal da cultura maker é que é um círculo, né, virtuoso. Você vai usando recursos que já foram construídos, soluções que já foram criadas. Não tem copyright, quer dizer, você pode usar coisas que alguém já pensou antes. Dar crédito é bom quando precisa, quando é necessário, mas uma outra pessoa também vai pegar o que você criou e vai poder fazer a versão dela daquilo de tudo que você conseguiu avançar naquele assunto. Então, tem muito a ver com o Brasil, né? O brasileiro, até por necessidade, é um maker. Nós vivemos num país de recursos muito escassos, então é aqui que nasceram várias inovações, como o bombril na ponta da antena, para quem é mais idoso como eu, que era um jeito de você pegar a televisão quando você não tinha uma antena muito adequada, ou até hoje, nessa pandemia, eu vi professoras dando aula
pendurando um celular, filmando uma parede que ela pintou de verde, você entendeu? Dando uma aula remota. Então, o brasileiro é alguém que é maker pela própria necessidade, né? O legal hoje é nós sabermos que isso é uma técnica, que existem formas de você fazer melhor, com mais eficiência essas coisas. Eu adquiri muito conhecimento desse universo por conta de uma série chamada Batalha Makers Brasil, que foi veiculada no canal Discovery, que está sendo repetida agora, inclusive, onde eu tive contato com esse universo, né, de pessoas com makers incríveis, de vários cantos do Brasil, inclusive, que desenvolveram protótipos e tal. É um reality, né, que, com toda aquela coisa de reality, de competição e tudo mais, de pessoas entre 18 e 50 anos, foi incrível, assim, uma temporada muito bacana mesmo de aprendizado desse universo que pode ser aplicado em qualquer situação, inclusive na educação, né? E inclusive em qualquer empresa. O conceito maker, ele é aplicado em qualquer tipo de atividade da nossa vida. Eu aplico bastante hoje lá na TV Cultura, especialmente no Provocações, quando a gente teve agora a necessidade de fazer o programa remoto. Nós tivemos que fazer vários protótipos, vários testes, até chegar na solução hoje, que vocês estavam comentando que viram o programa do Léo Jaime ontem. Aquilo é um produto assim muito aperfeiçoado de um primeiro protótipo que nós fizemos lá ainda em fevereiro, quando o programa ia ter que sair do ar. A gente fez alguns testes e colocamos esse Provoque em Casa no ar. É um bom exemplo maker também, na prática, o que nós fizemos ali na TV Cultura. Inclusive, o movimento maker, a cultura maker, ela também vai influenciar a educação, né? Como você muito bem mencionou, Marcelo. A construção dessas metodologias ativas aqui, a preço de Brasil, na sua concepção, como é que está funcionando esse movimento? Assim, você acha que, sob a perspectiva educacional, as metodologias ativas estão sendo bem implementadas no país? Olha, falando em termos macro, né, se a gente olhar para o país de uma forma mais ampla, elas não estão sendo implementadas de uma maneira muito satisfatória, né? Eu creio que o principal problema do Brasil, quando a gente fala de educação, é uma estratégia, né? Uma estratégia, tanto a estratégia macro, quanto a valorização do local, né? A valorização das experiências locais, como tradicionalmente já se fala bastante da experiência de vocês aí em Sobral, desta valorização e aí de como que essa experiência pode ser replicada, pode influenciar outras partes do país, né? Eu tenho absoluta conhecimento e confiança de que o Brasil tem várias ilhas de excelência, como é o caso de vocês aí no Ceará, e em outros lugares, em interiores do Brasil, e, claro, nas capitais também, mas nós temos hoje várias ilhas de experiências satisfatórias, mas que não se conectam. Nós não temos um plano amplo no país como uma estratégia de educação. Muito pelo contrário, o que nós vivemos nesses tempos recentes, que são muito sombrios, foram o ministro da Educação que demonizou, enfim, que tentou tolher a questão até da valorização da ciência e até, enfim, uma tentativa também de canalizar, de politizar a educação, que, para mim, não nos leva a lugar algum, né? A ideologização da educação não é legal. E é curioso isso, e eu falo com muita generosidade, inclusive em quem tem simpatia pelo atual governo. Eu entendo totalmente as pessoas que apoiam um governo que promete combater a corrupção. Eu creio que todos nós queremos que a corrupção seja combatida, mas eu não acredito num governo
que promova o tempo todo uma guerra ideológica ou uma disputa, como se sempre fosse necessário um inimigo, né? Como se fosse necessário eleger um inimigo como Paulo Freire, ou como o comunismo, ou como, enfim, os gays, entendeu? Eu creio que não é isso. A educação, para mim, é a convivência da diversidade de visões. E não é que cada um pode ter a opinião que quiser, não. Nós vivemos num ambiente acadêmico onde as visões vão ser debatidas e vão convergir democraticamente, né? Vão convergir através de um processo que é chamado de educação, é chamado de consciência, né? De processar a informação para virar conhecimento, mas através de um processo que não é beligerante. Nós podemos ter um conflito de ideias, mas não vamos ter um confronto, né? Uma briga, inclusive que inclui violência. Eu acho que não é por aí que se constrói uma nação. Eu não tenho medo de provocações, vocês sabem disso. Pelo contrário, eu gosto do conflito de ideias, eu gosto de conversar com quem discorda de mim, eu faço isso diariamente, inclusive. Mas a pista que eu acho que é muito falsa é entrarmos no mundo dos bonzinhos e mauzinhos, né, que é o mundo da polarização. Isso pode, isso não pode, isso é bom, sabe? Eu creio que a realidade complexa que nós vivemos, inclusive por viver num país de grande diversidade como o Brasil, e é bom lembrar de grande desigualdade também, e eu estou falando de desigualdade não só social, mas também de raça, né? Um país ainda bastante racista, um país que tem também um problema gravíssimo ainda em relação à desigualdade de gênero, onde as mulheres ainda não ocupam o seu devido lugar nas lideranças, nos debates. Vejam nós aqui, somos 4 meninos brancos debatendo, né? Então, o Brasil é um país que precisa ter... Eu não estou aqui criticando a escolha do nosso painel, eu só estou mostrando que nós temos que ter consciência disso e entender que o nosso país é muito mais diverso do que nós vivemos no dia a dia, e temos que lutar para que essa diversidade nos ajude a construir uma nação mais justa, mais próspera e, principalmente, com oportunidades iguais para todos. Essa que é a minha meta. Bacana. Lá o professor Lúcio pediu para fazer uma pergunta. Professor Lúcio, você nos escuta? Quiser entrar? Escuta, professor. Você pediu para fazer uma pergunta, a palavra é sua. Queria fazer uma pergunta aqui ao Taz. Muito bom as suas posições, considerações. A expressão VUCA, ela surgiu ali nos final dos anos 80, lá nos Estados Unidos, estratégias do exército americano. Isso. Depois ela ressurgiu no início dos anos de 2000, né, 2005, 2006, já na parte dos negócios, das empresas, das corporações. E agora, recentemente, ela voltou muito forte à tona. Eu queria fazer essa pergunta para você. O que é necessário para o profissional de hoje estar preparado para esse mundo VUCA? E você falasse um pouquinho aí do que é o VUCA para o nosso público. Obrigado. Bora lá. Boa, professor Lúcio. Então, é importante isso que você salientou. Ela surgiu na Guerra Fria, né? Porque Estados Unidos e Rússia viviam grandes incertezas, e essa é uma palavra que uma das letrinhas de VUCA, uncertainty, é o U do VUCA, né? Incerteza, e nessa era de incertezas eles fizeram estudos de como lidar com as incertezas, né? Por isso que essa metodologia é muito apropriada para o momento que nós vivemos, né? O V de VUCA é volatilidade, que também tem a ver com esse mundo veloz e imprevisível que a gente vive hoje, né? Então, o volatilidade, a incerteza,
o C de VUCA é? Complexidade. Complexidade. Olha que coisa, quantas vezes nós já falamos essa palavra aqui na nossa conversa, né? Um mundo complexo, ou seja, é um mundo que não é um mundo como a gente estava acostumado antes, um mundo linear, um mundo com consequência e causa, né? É um mundo onde os aspectos das variáveis que estão envolvidas muitas vezes não são visíveis. É o que está acontecendo muito hoje no planeta, com as mudanças climáticas, é o que está acontecendo muito na política, onde, de repente, um candidato ganha uma eleição e ninguém entende como, que depois de 2 mandatos de Obama, o primeiro presidente negro norte-americano, surge o Trump, assim, do nada, que era quase que uma piada. Os próprios progressistas americanos, enfim, até na hora da eleição não estavam nem aí para ele, e aí ele aparece e se conecta. Esse é o mundo complexo do mundo VUCA, né? E aí tem a letra A. Qual ambiguidade. é a letra? Ambiguidade. Então, olha quantos conceitos a gente tem em 4 letras, né? Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Tem tudo a ver com o mundo atual, e essa metodologia que foi utilizada, como o professor Lúcio nos lembrou no início, para estratégias militares, ela passou a ser aplicada pelas empresas, porque é assim também que hoje você consegue, às vezes, equacionar a complexidade, a incerteza, a ambiguidade, a volatilidade, através dessas estratégias onde entram vários saberes, tá certo? Vários saberes. E aí eu vou trazer de volta uma palavra que, para mim, é a mais valiosa da era que nós vivemos, que é diversidade. Na hora de você avaliar um problema neste mundo complexo, ambíguo, volátil e tudo mais, se tem um time diverso, se você tem diversidade no seu time, você tem mais chances de chegar numa solução. E quem diz isso não é apenas o professor Tibúrcio, mas esse era o lema do Steve Jobs. O Steve Jobs tem uma frase que eu carrego todos os dias comigo, que é: nós, hoje, na indústria, temos equipes que não tiveram experiências diversas. E quando ele fala isso, ele está falando experiências de vida. Quanto mais diversas são as experiências, melhores soluções esta equipe é capaz de entregar. E quando ele usa a palavra diversas aí, ele está falando de diversidade de gênero, diversidade de raça, diversidade de classe social. Isso é uma coisa que agora está sendo, inclusive, muito bem estudada pela educação, pela pedagogia. Quando você tem dentro de uma sala de aula diversas classes sociais e não apenas uma só, você tem um caldo de cultura melhor para fazer a pedagogia acontecer. Então, é muito bacana a gente estar atento a esses conceitos que vêm sendo estudados aí no período, né? O legal é que as coincidências não são à toa. No período de vida da Faculdade Luciano Feijão. São esses últimos 50 anos onde esses conceitos surgiram e foram sendo atualizados, foram sendo aperfeiçoados. E nós já falamos aqui do VUCA e do Maker. São conceitos fundamentais para encararmos as próximas ondas que estão aí. Bom, é legal você ter falado isso, né, Thais? Que a gente, quando fala de inovação, você falou muito bem, a gente fala de diversidade, de interdisciplinaridade, é uma coisa que você já falou, né, que está relacionado. Quando a gente junta pessoas que pensam diferente, né, a gente tem uma possibilidade maior de encontrar soluções. Falamos aí do VUCA. Eu nunca vi um período na história da humanidade, eu posso falar dos meus parcos 36 anos, que são poucos, mas nesses 36 anos o VUCA ele nunca foi tão VUCA como está sendo agora em período de pandemia, né? A gente não consegue fazer
um planejamento para além de uma semana hoje. A gente está vivendo um momento de incerteza como nunca antes. A gente está quase chegando no final, vou fazer essa pergunta para você. E o pós-pandemia, né? A gente está vivendo tudo diferente, os negócios estão mudando, né? Quem é educador físico está dando aula à distância, o professor está dando aula à distância, o médico está fazendo consulta à distância, meio que num critério aí de exceção, né? Quando a pandemia passar, provavelmente o conselho vai fazer com que a consulta seja presencial, mas o fato é que as pessoas elas tomaram contato com as tecnologias de uma forma e muito provavelmente o mundo que vem pós-pandemia ele vem muito diferente pelo esse contato que a gente teve com a tecnologia, com essa forma diferente de fazer as coisas, seja o teletrabalho, o home office ou o que for. E aí eu queria só que você falasse para quem está escutando a gente agora, né? Qual é a sua avaliação? O que é que você fala para essas pessoas sobre esse mundo pós-pandemia? Quais são os desafios que a gente tem? Quais são os caminhos que esse jovem que está aí buscando, está na faculdade hoje, ou que está entrando na faculdade, quais caminhos que ele deve seguir para conseguir entender e se adequar, ou não se adequar, adequação é uma palavra muito feia às vezes também, né? Mas para conseguir se integrar melhor nesse mundo novo que surge aí pós-pandemia. A primeira coisa que eu tenho para falar é não ter pressa de chegar no mundo pós-pandemia. Porque nós já estamos nele, inclusive. É bom que todos saibam, né? Nós já estamos vivendo uma transição da pandemia para a pós-pandemia. Então, pessoal, não tenham pressa, principalmente pressa de voltar para o mundo antigo, porque ele não existe mais. Essa opção não existe, tá? E quando eu falo isso logo de cara, eu quero agora lembrar tudo o que aconteceu nesses 100 dias. Nós vivemos aí uma aceleração gigantesca da capacidade de adaptação. Então, nós estamos aqui num encontro que nunca foi desenhado, né? Que nunca foi pensado, que hoje eu estaria aqui conversando com vocês de Sobral, né? E é um exemplo de adaptação, é um exemplo de resiliência, é um exemplo de foco. O que é importante para essa instituição? É discutir esses conceitos. Nós estamos aqui, adaptados. Essa capacidade de adaptação vai ser muito importante de ser levada para esse mundo da pós-pandemia. Vocês estão vendo, inclusive, esses ruídos, né, que surgem. Isso provavelmente é um microfone aberto de alguém que está aqui no nosso grupo aqui do Zoom, né? Tudo isso, esses ruídos, essas dificuldades, são parte do processo de adaptação. Então, vamos levar isso para essa nossa volta gradual para esse mundo novo que nós vamos fazer uma aterrissagem, tá certo? E tem muitas coisas que foram aprendidas aqui, muito boas, que tem a ver com o universo maker, inclusive, que nós já falamos, que foram testadas e tudo mais. E aí ficam várias dúvidas. Será que nós estávamos usando bem os recursos de tempo, de computador, de horas de aula naquele mundo anterior, antes da pandemia? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que no pós-pandemia nós vamos poder usar melhor esses recursos, né? Quem passa por escassez, que é o caso desta pandemia, não só escassez, mas, infelizmente, tragédias familiares, entes queridos que se foram, a incapacidade, inclusive, de velar por eles, né, de viver a dor do luto. Nós estamos aí com muitos aprendizados duros da pandemia, né? Vamos levar isso para esse mundo. O próprio observação do meio ambiente, né? Esses 100 dias aí que nós usamos menos aviões, menos automóveis, veja a festa que a natureza fez. Será que nós não podemos também levar um pouco deste aprendizado para a continuidade da nossa vida? Será que nós não podemos usar menos combustível, menos recursos, até para atingir resultados melhores? Será que nós não temos muito a aprender também com a generosidade,
com olhar para o outro, né, com valorizar a capacidade de mobilização, de atuar em colaboração. Enfim, são muitos aprendizados que surgiram por conta dessa fatalidade, dessa tragédia que é o Covid. É bom a gente lembrar que foi, inclusive, muito mal cuidada no Brasil. O Brasil teve a chance de cuidar disso com antecedência, né? Nós estávamos longe do foco que estava mais próximo da Europa e do Oriente, e nós não cuidamos bem do Covid e estamos agora recebendo a punição por isso, né? Estamos aí com mais dificuldades ainda de fechar, ou pelo menos de caminhar por um fechamento da etapa que vivemos agora do vírus, né? Por conta de falhas de desprezo da ciência, de egoísmo, de viés político, de interesses mesquinhos, né? Tem coisas muito tristes que aconteceram. Eu vou lembrar aqui do Rio de Janeiro, onde a gente viu nos estádios superfaturados da Copa foram construídos hospitais superfaturados que compraram respiradores superfaturados. Ou seja, é uma tríplice coroa de erros, né? O Brasil não pode se dar esse luxo, um país com tanta miséria, com tanta desigualdade, não pode se dar o luxo de errar tanto, né? No mesmo lugar, inclusive, né? Então, são muitos aprendizados aí, e eu volto a dizer, numa tarde dessa, onde nós estamos aqui reunidos para falar de educação e para falar com essa abertura toda aqui que vocês me proporcionaram desses temas, eu fico muito animado de olhar para frente e ver aí uma geração que valoriza isso, que está atenta a isso e que quer fazer um país mais justo e mais próspero com essa consciência. Muito bacana. Marcelo, a gente está chegando aqui no final do nosso papo. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para o professor Lúcio Feijão, para que ele dê a palavra final e passe a palavra final a você. Então, vou só aproveitar para agradecer a sua presença e dizer que foi um grande prazer conhecê-lo, poder bater esse papo virtual com você. Vou passar aqui também para o professor João Ricardo fazer o seu agradecimento. Beleza, muito obrigado, Marcelo Taz. Enfim, essa é uma experiência que eu vou guardar para o restante da vida. Então, muito obrigado pela presença, muito obrigado também pela Faculdade Luciano Feijão ter nos convidado aqui para fazer esse evento. Um abraço. Adorei conversar com vocês dois. Eu estou vendo aí pela camisa a vontade de estar numa festa junina. Grande de São João. De São João, ainda mais de São João. O meu avô é nordestino. Eu tenho essa alegria de ter uma descendência nordestina e se chamava João e fazia aniversário agora em São João. Então, eu me sinto aqui homenageando esse meu ancestral nessa conversa com vocês. Coisa boa. Estamos sentindo falta aqui da canjica, do forró, mas isso vai passar. Vai passar. Vamos comer aquele mingau também, que é uma delícia, de milho verde. Bom, vou passar então a palavra para o professor Lúcio. Professor Lúcio, por favor. Obrigado, professor José Wellington, professor João Ricardo. Conduziram muito bem aqui o debate, o bate-papo. Queria agradecer. O tempo passa voando. Isso é. 1 hora com o grande Marcelo. Foi simplesmente sensacional. Queria, em nome de todos que fazem a Faculdade Luciano Feijão, lhe agradecer essa sua hora, mas eu queria lhe explorar para você deixasse a última mensagenzinha para nossos alunos e, de antemão, muitíssimo obrigado. Olha, Lúcio, foi uma alegria e uma honra poder conversar com você e com todos os professores e pessoas que estão aqui nos acompanhando, e homenagear a educação, né? Quando a gente fala de uma instituição com a história que existe aí na Luciano Feijão, me remete muito à minha origem, sabia? Eu não sei se foi tudo combinado, mas eu sou filho de 2 professores do interior de São Paulo, e foi essa base que me deu assim
uma enorme inspiração e uma enorme sorte de poder colaborar para que a educação seja uma parte integrante da minha vida profissional. Às vezes ela é de uma forma muito escancarada. Eu falo, são as minhas fases de pedagogia explícita, como no Telecurso, projeto que eu coordenei a criação de todos os programas de televisão na Fundação Roberto Marinho, durante mais de 10 anos, com várias equipes de professores espalhadas pelo Brasil inteiro, e depois em 2 museus que eu tenho muita alegria de ter participado, o Museu da Língua Portuguesa e o Museu do Amanhã. E aí tem aqueles aspectos paradidáticos da minha carreira, né? O Rá-Tim-Bum, vocês citaram aí muito o Rá-Tim-Bum, mas tem o Discovery, tem o Vitrine na cultura, e hoje, mais especificamente, nessa atividade que eu exerço como palestrante e produtor de conteúdo no meu canal no YouTube, o Descomplicado. Lá tem conteúdo sobre esse mundo VUCA, inclusive, sobre machine learning, é tudo aberto, todos podem usar os conteúdos que estão lá, e eu tenho uma enorme alegria e gratidão quando eu sou convidado para debater com figuras tão ilustres e tão cientes da importância da educação para um país que precisa agora ser reconstruído e sempre ser reconstruído, né? O Brasil é um país que está na sua infância mesmo. A gente tem que lembrar isso. A Europa, esses países todos que a gente admira, têm uma história de muitos anos, de milhares, assim, no caso da China, 5.000 anos e tudo mais. Um ciclo curto na China é 300 anos, que é mais ou menos a história que nós temos aqui no Brasil. Então, nós temos aí um bom ciclo para iniciar agora, e me sinto muito sortudo de ter gasto aqui e espero ter colaborado este tempo que eu tive com vocês aí da Luciano Feijão, em Sobral, no Ceará. Muito obrigado. Ok, obrigado a todo mundo que nos acompanhou no YouTube, eu agradeço. Vamos encerrar nossa transmissão e é isso, o vídeo fica gravado, compartilhem para quem não pôde assistir. Professor João, obrigado. Um abraço, boa tarde a todos, pessoal. Valeu, valeu, YouTube! Valeu.